Efésios 4, versos 7 a 16. A palavra do Senhor diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua bondade que sempre nos serve. Nos serviu em Cristo Jesus, nos serve em teu Espírito e nos tem servido constantemente através da tua providência para conosco. Agradecemos a Ti pelo privilégio e a oportunidade de mais uma vez nos assentarmos ao redor da Tua Palavra e meditarmos nela. Que o estudo da Tua Palavra seja não somente interessante para nós, mas seja edificante. E que nós saibamos, Senhor Deus, entendê-la para obedecê-la e seguir nos Teus caminhos. Pedimos que a luz do Teu Santo Espírito que habita em nós seja a nossa instrução, seja aquela que nos conduz e nos mostre o caminho para Te servir cada dia melhor. Adoramos o Teu nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, estamos entrando em outubro. As nossas sociedades internas já começam a se movimentar para eleger novas diretorias. Daqui a uns dias teremos eleição na Junta Diaconal. O Conselho deve se assentar até o final do mês e no mês que vem para também se preparar para a reunião do presbitério que acontece em janeiro. E nós começamos a olhar para trás para ver o que foi feito e também fixar os olhos adiante para ver se o nosso projeto, se o nosso caminho está andando a contento. É época de rever, de puxar a orelha quando precisar. No presbitério todo ano tem um puxãozinho de orelha para alguma coisa, não é? Seja para uma ata que ficou mal preenchida, ou seja para alguns números que nunca batem no que diz respeito àquilo que deveria ser prioridade na vida das igrejas, quanto à oração, à pregação e à evangelização. Mas também a gente recebe elogios, a gente recebe boas notas e avaliações. E pensando nisso, sempre é bom, por volta do mês de outubro, nós conversarmos com a igreja a respeito do trabalho, das perspectivas, a respeito de para onde estamos indo. Também porque quando chega em outubro, nós percebemos no olhar de muitos irmãos, especialmente aqueles que estão na liderança, cansaço. Pastor, quando é que eu vou ser substituído? Estou cansado. Alguns irmãos estão trabalhando firmemente em alguns departamentos da igreja há muitos anos. Na escola dominical nós temos uma irmã que é professora da sala de 3 anos há 10 anos consecutivos. Talvez alguns irmãos aí que são mais idosos, eu trabalhei 35, não tem problema. Mas o fato é que quando chega perto do final do ano, nós vemos muito cansaço na igreja. E é sempre bom nós pararmos para pensar em duas coisas. Uma delas é pensar sobre a graça de Deus. O fato de que Deus tem sido gracioso, Ele tem sido amoroso, Ele tem sido bondoso para conosco. E apesar de muitas falhas que porventura tenhamos cometido, e nós cometemos muitas, Ele tem abençoado o trabalho, e pessoas têm conhecido a Cristo, pessoas têm se firmado na sua fé, e a gente vê que às vezes lançando o pão sobre as águas, de fato depois de alguns dias ou depois de muitos dias nós vemos resultados daquilo que foi que aconteceu.
Pensar na graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, mas que Ele nos concede de trabalhar na sua igreja e colher frutos para a sua glória e também para o nosso crescimento espiritual. E pensar, irmãos, na unidade da igreja. Pensar se nós estamos caminhando mesmo na mesma direção, ou se temos tido vozes distoantes ao ponto de que o trabalho ele fique atrasado, ou que ele fique difícil de ser feito e complicado na sua essência. Por isso sempre é bom nós pararmos numa época como essa, ao redor de uma epístola como a Epístola aos Efésios, e descobrir e rever alguns conceitos bíblicos a respeito da unidade da igreja no que diz respeito ao seu trabalho. E Efésios é a carta que Paulo escreveu exatamente para nos instruir a respeito da natureza da igreja, da vida da igreja, das tarefas da igreja no que diz respeito à evangelização, à proclamação das virtudes de Deus e a nossa vida em comum. No capítulo 4 de Efésios, Paulo separa um bom tempo, ele separa esses 16 versículos que nós temos aqui, abrindo o capítulo, para discutir a questão da unidade da igreja. Unidade e diversidade sempre foi a marca da igreja, ela é uma só, mas ela é formada por muitos membros. Quem já leu 1 Coríntios, capítulo 12, apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo só, e todos nós fomos ligados a este corpo, para que, harmonizados, possamos cooperar e trabalhar juntos. Mas ao mesmo tempo, a igreja, que é um corpo só, ela é formada por muitos membros, e cada membro é diferente do outro. E Paulo usa a figura do corpo exatamente para mostrar que mão e pé são diferentes, têm funções diferentes, mas com funções diferentes, com formatos diferentes, com natureza diferente, eles estão ligados no mesmo corpo e cooperam uns com os outros. Por isso, na igreja, por causa da unidade que existe no meio de diversidade, dois tipos de atitudes são reprováveis. A primeira atitude que é reprovável é a atitude de arrogância e menosprezo. Nós não podemos dizer uns para os outros: olha, eu sou olho, você é pé. O olho é melhor do que o pé, o olho é mais importante que o pé, você não faz parte do corpo. Paulo diz, isso não existe, porque tanto o olho quanto o pé fazem parte do corpo e cada um tem a sua função. Uma outra atitude que é reprovável é a atitude inversa. Bom, já que eu não sou olho, então eu não faço parte do corpo, eu não sou útil para o corpo. Paulo diz que o auto-menosprezo também ele é repreensível, porque o fato de eu achar que não sou do corpo não faz com que eu não seja do corpo, porque quem fez o corpo não fomos nós, quem fez o corpo foi Deus. Deus é quem nos colocou nessa igreja para sermos membros dessa igreja. Então eu não posso chegar aqui e falar assim: eu não consigo me adaptar porque eu não sou daqui. O fato de você dizer isso não muda nada, porque quem te colocou aqui não foi você. Quem te colocou aqui foi Deus, na sua providência, na sua graça, na sua bondade e no seu amor. Então, o que nós devemos fazer é abandonarmos a atitude de menosprezar os outros e abandonar a atitude de menosprezar a nós mesmos. E devemos colaborar para que o corpo cresça. E Paulo ensina sobre isso aqui no capítulo 4 da sua epístola, quando ele fala da unidade do Espírito. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos, porque a Bíblia, ela não fala de uma unidade que seja impositiva, e que eu escolho como ela será, qual rosto ela terá, e então os outros terão que forçadamente fazer do jeito que eu achar melhor. Viver a unidade dentro da diversidade não é simples, não é fácil, mas é possível por causa daquele que é o centro da unidade, que é o nosso Deus. E Paulo diz que a unidade, ela se alimenta exatamente da unidade da Trindade, porque nos versos 1 ao verso 6 ele aponta o Pai, o Filho e o Espírito como modelos da unidade, trabalhando para que essa unidade que ele já criou permaneça, e que nós devemos preservar o vínculo dessa unidade, porque ela já existe e ela é de Deus. Então ele fala da unidade graciosa e não da unidade que se impõe. A unidade que nós devemos viver é uma unidade dentro da graça, do favor que nós não merecemos, mas que já nos foi dado pelo amor de Deus
em Cristo Jesus. E aí Paulo diz nos versos 2 em diante, que nós vivemos dentro da unidade da fé, da unidade do Espírito, da unidade do Pai e do Filho, e é nessa unidade que nós somos aperfeiçoados quando vivemos em comunhão. E ele nos conduz então falando sobre esta unidade. Ele nos mostrou no versículo 1 a 6, que a unidade do Espírito, ela nasce exatamente do fruto do Espírito Santo, porque ele diz no verso 2 que ela é construída sobre humildade, mansidão, longanimidade, perdão, amor e diligente trabalho para que ela seja preservada. É o fruto do Espírito Santo que é produzido em todo cristão genuíno, que possibilita a unidade nascer, crescer, se fortalecer dentro do seio da igreja. E essa unidade tem como seu modelo que você pode seguir, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora eu gostaria de continuar essa argumentação do apóstolo Paulo, mostrando que a unidade do Espírito Santo, embora ela nasça do fruto do Espírito, e ela é modelada pelo Pai, o Filho e o próprio Espírito, ela é enriquecida pela diversidade dos dons espirituais que o próprio Espírito Santo nos concede, verso 7 até verso 12. A unidade nasce do fruto do Espírito, mas é no ministério dos dons espirituais que ela se enriquece. É quando Deus nos congrega, é quando Deus nos agrega ao seu corpo, é que essa unidade pode se tornar visível diante dos olhos das pessoas. Nós vivemos numa época em que se discute muito a unidade da igreja. Nós queremos formar no Brasil um organismo que reflita a unidade espiritual e também visível do povo de Deus. Isso não é simples. Na minha opinião, uma das questões que são fundamentais e que na discussão moderna aqui no Brasil sobre a unidade da igreja está sendo deixada de lado, é exatamente a questão doutrinária. Não existe unidade sem saber em que essa unidade vai se fundamentar. E nós fomos convidados recentemente para participar de uma nova entidade evangélica de unidade no Brasil, uma vez que a EVB, fundada na época de Caio Fábio, deixou de existir. E no panfleto muito bonito, muito colorido, muito cheio de organogramas, eu percebi que não havia uma menção sequer em que nós vamos nos unir. Não havia nenhuma menção doutrinária. E aí eu levantei o dedinho no meio da assembleia e perguntei, mas como é que é essa unidade aqui? Onde que está a base doutrinária? E um irmão disse, não, a base doutrinária é a base doutrinária da entidade tal. Mas não foi revelado qual era a base doutrinária daquela entidade. Se nós não voltarmos a discutir doutrina, e esse é um ponto difícil mesmo na fé protestante, nós não conseguiremos construir uma unidade que reflita a ação do Pai, do Filho e do Espírito, porque as Escrituras Sagradas nos foram reveladas pela ação conjunta dos três. E Ele nos deu a Escritura para nos conduzir na nossa vida. Todos os protestantes dizem, a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Então, se a Bíblia é a única regra de fé e conduta, o ministério da igreja tem que passar por essa discussão. E quando nós praticamos os nossos dons que o Espírito nos dá na vida da igreja, nós praticamos segundo as convicções que esta palavra nutre no nosso coração. Às vezes nós trocamos as bolas e esperamos que toda a espiritualidade cristã seja encontrada puramente e somente nos dons espirituais, que também é um equívoco. A unidade da igreja, ela não existe somente na diversidade do serviço que eu posso prestar, mas ela existe nessa diversidade associada à unidade que o fruto do Espírito Santo dá, porque o fruto deve ser vivido por todos e por cada cristão. Todos devem viver em amor, todos devem praticar a bondade, todos devem ser benignos, todos devem praticar a mansidão e o domínio próprio. Mas os dons não são assim, um recebe um, o outro recebe o outro. E é dentro dessa unidade que é criada pela ação e o fruto do Espírito, que a diversidade dos dons podem ajudar no crescimento da igreja. Por isso,
quando nós vemos as descrições sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12 e depois 14, nós nunca podemos esquecer que no meio dos dois capítulos tem o capítulo 13 que fala sobre o amor. E o capítulo 13 de 1 Coríntios não foi escrito para nós celebrarmos casamentos na igreja. O capítulo 13 de 1 Coríntios foi escrito para que nós aprendêssemos a respeitar uns aos outros no serviço que cada um pode oferecer com o seu dom dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E algumas coisas nós precisamos saber. Primeira delas, que os dons que nós recebemos, eles não vêm de nós, eles vêm de Cristo. Os versos 7 aos versos 10, que é um texto complicado de explicar, eles ressaltam o fato de que Cristo, porque venceu na cruz, é o doador dos dons para cada um de nós. Parece que a linguagem de Paulo diz que Cristo, quando derrotou Satanás e todo o império das trevas na cruz, como um grande general, ele trouxe despojos dessa vitória e dessa conquista, e como todo bom general, ele distribuiu os frutos da sua vitória com aqueles que lutam no seu exército. Dons, na visão de alguns, são frutos de despojos de vitória, e que Cristo dá para nós para comemorar a sua vitória sobre o reino espiritual. De modo que recebemos instrumentos, armas e capacitações para sermos úteis na vida que agora o nosso general conquistou para nós. Tudo que temos e tudo que fazemos na igreja é graça de Cristo, porque é Ele quem nos dá. Outra coisa que a Bíblia ressalta é que esses dons são variados, são diferentes uns dos outros. No verso 11, Paulo enumera 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Em 1 Coríntios 12 e 14, ele enumera mais uns 13. Pedro fala de 2 em 1 Pedro 4. E Paulo fala de mais 8 ou 9 em Romanos 12. De modo que existem muitos dons, diferentes, variados, e que, portanto, ninguém recebeu um dom exatamente igual ao outro, e ninguém oferecerá o mesmo tipo de serviço que o outro oferece. Assim sendo, cada irmão assentado aqui nessa manhã e todos os outros membros da nossa igreja tem condição de, alguma forma, servir e abençoar a igreja toda com o presente que Deus lhe deu no seu dom espiritual. Diferentes, cabe a você buscar o crescimento necessário para saber como, quando e onde exercer o seu dom. Agora, uma dica muito simples: ninguém, absolutamente ninguém, descobrirá qual dom que o Espírito Santo lhe deu se não estiver trabalhando na igreja. Porque eu só descubro qual a capacitação que eu tenho quando eu me oferecer para o serviço e me apresentar para servir dentro da igreja. Talvez você pense: não, meu dom está com as crianças. E você vai trabalhar com as crianças e descobre que não tem a paciência necessária de estar no meio delas. Mas aí você descobre que tem uma criatividade fenomenal que atrai adolescentes para perto de você. É claro que o seu dom vai estar por ali, porque ali, aquilo que você faz chama atenção, cativa e produz frutos mais rápidos e mais eficazes. De modo que essa peregrinação que às vezes nós fazemos pelos departamentos da igreja, tentando descobrir onde eu posso servir melhor, ela é útil, ela é aceitável e ela é boa para o nosso crescimento espiritual. Não tenha vergonha disso, de tentar aqui, de tentar ali, de tentar acolá. A primeira vez que eu quis servir na igreja, eu fui cuidar da Liga Juvenil para só dar lápis de cor para as crianças na hora do trabalho manual. Eu falei, eu não nasci para distribuir lápis na escola dominical. E eu cheguei, pastor, eu queria era pregar. Eu tinha 13 anos de idade. Falei, não, pregar não. Você vai cuidar desses meninos aí da disciplina. Só fiquei um mês lá na Liga Juvenil. Aí então um dia o professor da escola dominical não veio. Perguntaram se alguém queria pregar. Eu levantei o dedinho. Falei 5 minutos. Minha orelha ficou mais vermelha que um pimentão bem maduro. E faltou mais 40 minutos para acabar a aula. E quando terminei ainda, o irmão falou assim, foi muito bom.
Aí eu não desisti e estou aqui por causa dessa situação. Mas eu não me vi ali só como cuidando da disciplina das crianças. Hoje eu sou até pastor de crianças, mas uma outra forma de servir as crianças. A palavra de Deus diz que nós encontramos o nosso dom servindo, nos apresentando, e é assim que acontece. E também o texto diz que ter dons tem propósito. O versículo 12 diz que dons são dados com vistas a. Deus concede apóstolos, profetas, mestres, pastores para a sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. O dom que você tem vai ajudar o outro irmão a servir melhor. Nós sempre ajudamos uns aos outros. Essa é a regra da igreja. Ninguém trabalha sozinho, não tem como, não funciona, as coisas não andam. Então, os dons são dados para que você que é mão, você que é pé, você que é coração, se ajuntem e um pulse e o outro carrega e o outro empurra. E aí a coisa anda, aí a coisa funciona. Deus não deu dons como troféus de consagração. Os meninos sabem do que eu estou falando quando eles vão jogar videogame e o videogame vem acoplado lá na internet. Eles jogam, faz um montão de pontos e depois eles vão lá na sala de troféus para ver quantos troféus eles ganharam. Lá em casa é comum ver as meninas fazerem isso. Aí tem troféu disso, troféu daquilo, troféu do poder não sei o que, troféu do raio não sei das quantas, né? Mas dons não são troféuzinhos que eu ganhei porque eu fiz alguma coisa. É o contrário. Os dons são exatamente o mecanismo que Deus nos deu para ajudar o outro irmão a trabalhar melhor, para aperfeiçoar o povo de Deus. Então, alguns irmãos chegam para Deus em oração e falam: Deus, me dá este dom, este aqui, ó. Para quê? A Bíblia diz que nós devemos pedir dons, valorizar dons, buscar os melhores dons, 1 Coríntios 14, mas com o objetivo de servir na edificação da igreja. Quando nós lemos 1 Coríntios 14, se os irmãos pegarem sua caneta e ir sublinhando, vão perceber quantas vezes a palavra edificação aparece. Mais de 6 vezes. Então Deus nos dá a condição de trabalhar na igreja, numa sala de escola dominical, na mocidade, na SAF, entre os homens, nos demais departamentos, no coral, nos conjuntos vocais e instrumentais, para que a igreja cresça. Então, quando eu me nego a servir, estando de posse que um dom que Deus me deu, não é com o pastor da igreja que eu estou arrumando confusão, não. É com aquele que me deu o dom. Então, Paulo diz: olha, Deus nos deu dom para ajudar a igreja a crescer. É com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, não da estrutura em si, mas do povo, dos irmãos, das irmãs. Agora, não somente para eles ficarem aperfeiçoados, mas sendo aperfeiçoados, os outros irmãos servirem melhor. Então, se eu não sirvo com o dom que eu recebi, eu atrapalho o irmão com o dom que ele recebeu a servir, porque nós somos uma engrenagem. Deus nos uniu e nós precisamos então acertar o rumo com a unidade, porque a unidade ela é enriquecida no exercício dos dons. Se os dons não são exercidos, a unidade é empobrecida. Dessa forma, quando servimos uns aos outros como Cristo nos serviu, andamos com Deus e os nossos dons, os nossos talentos são enriquecidos e enriquecem a unidade da igreja, porque os santos são aperfeiçoados na fé, e diz o versículo 13 até o versículo 16, eles são amadurecidos no amor, se tornando mais parecidos com Jesus.
E o segundo ponto, então, também não quero falar demais, é que a unidade do Espírito, ela exige a maturidade do nosso crescimento. Verso 13 a verso 16, Paulo diz que nós devemos servir com os nossos dons até chegarmos à unidade, à varonidade e à estatura plena do Senhor Jesus Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer que nós, sendo agraciados com dons, faremos uso deles até. Não é eu sirvo hoje e amanhã eu não quero mais, mas é até que essa unidade seja alcançada. A unidade já existe e ela é nosso alvo. Alcançar a unidade, na linguagem de Paulo, não é construir a unidade. Alcançar a unidade é chegar aonde ela está. Então nós temos um padrão que serve para mostrar onde estamos, se estamos bem com Deus, se estamos mal com Deus. Qual que é o padrão? É a unidade que foi construída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, e que agora nos é entregue na comunhão do corpo de Cristo. Paulo diz que servir com dons exige de nós crescimento nesses dons, que eu preciso saber como utilizar bem a arma que Deus me deu. E me permitam citar um filme que eu assisti. Eu sei que o filme não é de boa fama, naquela época eu também não era cristão. É o Conan o Bárbaro. Não este último, mas aquele primeiro do Schwarzenegger. Tem um daqueles filmes que uma princesa quer aprender a lutar como ele luta. E ela diz, me dá a sua espada que eu vou lutar igual a você. E ele pega aquela espada, coloca na mão da princesa e ela cai no chão. Porque a espada era mais pesada do que ela tinha força para carregar. E ela precisa então se fortalecer para aprender a usar a espada. Isso acontece conosco. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a Jesus, nós nascemos de novo e somos como crianças na igreja. Então outras pessoas nos ensinam a ser cristãos, nos ensinam como crer, como viver, como servir, como andar com Deus. E nós vamos nos equipando então com a armadura. E a palavra de Deus diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus para sabermos como nos comportar no campo de batalha. E a Bíblia diz que nós devemos nos apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Então, eu recebo um dom, eu preciso aprender a manejar bem este dom para que a palavra seja aplicada na vida dos meus irmãos, dos nossos irmãos. E aí eu preciso investir tempo, eu preciso investir dinheiro, eu preciso investir oportunidades para que isso aconteça. Domingo passado, quando nós ouvimos a nossa irmã Ângela falando sobre a vida de Josias, eu fiz uma pequena aplicação no final, mostrando para os irmãos como que foi o crescimento de Josias. Josias começou a reinar com 8 anos. Com 16 anos, ele já tinha reformado a estrutura política do seu país. A Bíblia diz que aos 18 anos ele se tornou ousado em servir ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele tinha 26 anos, ele reformou a igreja. Reformou a igreja não só no sentido de ter reparado as rachaduras no templo, mas no sentido de que tudo aquilo que era praticado, mas que na época dos 2 reis ímpios anteriores a ele haviam sido abandonados, foi restaurado. A Bíblia diz que Josias instituiu a comemoração da Páscoa outra vez, e que a comemoração da Páscoa nos anos de Josias foi algo tão belo, tão bem feito, que depois dele nenhuma Páscoa foi tão bem celebrada como a que foi celebrada no período do seu reinado. Ou seja, porque ele entregou o seu coração a servir a Jesus, e ele amadureceu nesse propósito enquanto ele ia ficando mais e mais velho. Já jovem, ele pôde servir a Deus com experiência e decisão.
e ele foi praticamente o último dos reis piedosos de Judá. Quando nós estudamos a história de Judá, nós temos 3 reis que se destacam por suas reformas: Davi, Ezequias e Josias, porque dedicaram seu coração a servir ao Senhor. Então, eu preciso crescer. E uma coisa que nós aprendemos na igreja é que ninguém pode crescer no lugar do outro. Eu tenho que investir no meu crescimento espiritual para a glória de Deus, para o serviço da igreja. E esse tempo de outubro, chegando no final do ano, é um tempo útil para nós pensarmos sobre isso. Estamos servindo? Como eu posso servir? Por que eu não estou servindo? Para que eu vou servir? Onde que eu vou servir? Porque Paulo diz que a unidade do Espírito exige de nós que não sejamos pessoas imaturas, versículo 14, para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Quando eu entrei no seminário, no Brasil surgiu uma heresia nova a cada 5 anos. Quando eu terminei o seminário, no Brasil surgiu uma heresia nova a cada 3 anos. Quando eu completei 10 anos de ministério, no Brasil surgiu uma heresia nova a cada 2 anos. Eu estou com 20 anos de ministério, está parecendo que está surgindo 3, 4 heresias novas por ano. E elas batem a porta da nossa igreja toda vez. Quando surgiu o G12, e os primeiros encontros tremendos aconteceram aqui em Goiânia, um membro de uma igreja que eu pastoreava participou do segundo desses encontros e chegou animadão lá na igreja: pastor, nós temos que dividir a igreja de 12 em 12, porque é assim que funciona, nós temos que cortar na nossa carne, e nós temos que fazer alguns sacrifícios, a estrutura da igreja precisa mudar, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E ele não saía do meu pé, ele me ligava, ele conversava, era presbítero da igreja. E eu disse: irmãos, vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece. 6 meses depois, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia rachou ao meio. 1 ano depois, a segunda igreja presbiteriana se dividiu em 4. Goiânia, aqui na nossa cidade. A primeira igreja naquela época sofreu muita pressão. Quando o pastor Joer e a turma do seminário publicaram aquele livrinho, a própria chefe do G12 Nacional ligou para o reverendo Joer e falou: o senhor não sabe o que o senhor está falando, né? Ela ligou para ele, mandou um e-mail, dizendo que ele não podia falar contra aquilo, porque ele nunca tinha ido no evento. Mas a primeira reação dos proponentes do evento, ao receber a primeira crítica escrita, que foi aquele livro publicado pelo nosso seminário, foi retirar da internet o manual de instruções do evento. Aquele manual foi retirado por causa das críticas que a nossa igreja levantou, e outras mais em outros lugares do país. Disseram que nós não podíamos criticar porque nós não tínhamos ido lá. E a resposta nossa foi: nós estamos criticando porque a gente não vê isso aqui. É só por isso que a gente está criticando. Se vocês mostrarem para nós que aqui ensina isso que vocês estão ensinando, a gente para de criticar na hora. Então, meus irmãos, as pessoas veem uma doutrina nova e começam. Essa semana eu recebi no meu Facebook um vídeo que o irmão mandou de um congresso que estava acontecendo não sei aonde aqui no Brasil, para ensinar o pessoal a tocar chofar. Você sabe o que é o chofar? Chofar é aquela corneta de Israel, formada de chifre de carneiro, que anunciava as batalhas, as vitórias e os arrebates do exército de Israel. Tem uma turma por aí que diz que nenhum culto pode começar antes de chofar tocar, porque senão Deus não abençoará o culto. Então tem que ter curso para saber como toca chofar, para o culto ser mais abençoado. Todo dia tem uma coisa nova, irmãos. Todo santo dia. Outro dia nós vimos na internet até uma igreja presbiteriana que mandou colocar uma muralha lá na frente
e pôs o povo para marchar dentro da igreja para as muralhas cair. E um blog de humor cristão na internet diz: gente, essa igreja é presbiteriana da gema, o mundo está perdido. Até os presbiterianos, meu Deus do céu. A palavra de Deus diz que a unidade, ela exige maturidade. Eu me lembro quando a gente era jovem, a gente brigava com os pastores. Gente, mas os jovens às vezes pensam assim: parece que é só nós que brigamos com os pastores. Não, eu também já briguei muito com meu pastor, quando eu era mais jovem. A gente chegava lá e perguntava: pastor, por que não pode fazer isso? Na minha época era bater palma. Por que não pode bater palma na hora de cantar, pastor? E era cada resposta que aparecia. E usar a Escritura é algo que parece que não é útil na vida de algumas pessoas, mas nós ainda cremos que a Escritura é a nossa regra de fé e de conduta. E ele diz: olha, não sejam como meninos, porque menino é assim. Minha mãe dava 50 centavos para a gente, a primeira coisa que a gente fazia era ir para a mercearia. Chegava na mercearia: vou comprar um balãozinho. Mas na hora que a gente chegar na mercearia, estava chegando lá naquela época tinha a tal da bolacha com Maria Mole por dentro. Esqueci o balãozinho e comprava a bolacha com Maria Mole. Muitas vezes era assim. Menino quer isso agora, você não dá, ele já quer aquilo. E às vezes na igreja é isso que acontece. Nós queremos essa moda, nós queremos aquela moda. Essa moda é que é legal. Mas nós perguntamos se é isso mesmo que a Bíblia está ensinando. E a palavra de Deus diz: olha, não pode ser assim. A unidade não pode ser tratada como um sonho infantil para a igreja. A unidade da igreja exige de nós que sejamos homens e mulheres experimentados na palavra de Deus. E mais, a unidade diz que para que ela aconteça, nós precisamos seguir a verdade em amor. Não só a verdade para não sermos secos demais, não só o amor para não sermos compassivos e tolerantes demais, mas a verdade em amor. Todas as vezes que na Bíblia se trata da questão da verdade, se trata da questão do amor junto. E não é simples, porque somos pecadores, praticar a verdade equilibrada com amor. Quando um vai estar adiante do outro? Quando eu tenho que ceder um pouquinho para não perder? Quando eu tenho que ficar firme para não permitir que a massa seja contaminada? E essa é uma decisão que só temos condição de tomar se conhecermos a Escritura para valer. Eu fui a uma faculdade evangélica há um tempo atrás e estava lá uma propaganda: a melhor faculdade evangélica da região. E eu, que sou metido a besta, fiz a seguinte pergunta: quem deu esse título para vocês? E a pessoa me disse: foi nós mesmos. Foi vocês mesmos? Foi, a gente achou que ia ficar bacana no slogan, a gente colocou. Até porque nós somos a única faculdade, além de ser a única, é a melhor. É igual aquela história do cara que foi pular 10 carros pegando fogo com um quadriciclo e bateu o recorde mundial. Aí ele não ficou satisfeito, ele queria pular 12 para quebrar o recorde dele mesmo. E aí ele foi pular os 12 com os carros pegando fogo, o quadriciclo caiu no último, ele morreu queimado. Ele não precisava fazer aquilo, o recorde era dele. Não, eu tenho que ser melhor que eu mesmo. A Bíblia dá um nome para isso: soberba. Aí eu disse: meu irmão, isso aqui não é soberba, não. Eu posso esquecer de algum dia esse pessoal me convidar para dar qualquer aula lá, porque eu perguntei isso para ele. Mas é exatamente esse o ponto. Nós criamos coisas e nos esquecemos da palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos seguir a verdade em amor, mas não deixar de seguir a verdade. E por último, ele diz então que para que a igreja cresça no exercício dos dons, o corpo precisa estar bem ajustado. Olha o verso 16: de quem todo o corpo, bem ajustado,
consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o alimento para crescermos na unidade vem de Cristo. Nós somos ajustados a Ele, consolidados nele, na justa cooperação do serviço do seu corpo. A palavra de Deus nos chama a atenção para o fato de que Deus nos colocou numa engrenagem, e se eu quiser me sair dessa engrenagem, a engrenagem ficará com defeito. Então eu preciso me enxergar como membro do corpo, mas não somente isso, eu preciso me enxergar como membro útil do corpo. Meu irmão, minha irmã, Deus te colocou neste corpo chamado Primeira Igreja Presbiteriana, para você ser útil. Esse corpo tem um monte de defeito, a começar por esse aqui que está falando por vocês. Temos defeitos, alguns são discernidos e tratados, a gente fica vigiando para a gente não cometer esses erros, mas outros não são discernidos. Enquanto nós não discernimos os nossos defeitos, nós não trataremos deles. Por outro lado, nós também temos virtudes, e as virtudes precisam aparecer não para receber o aplauso, o elogio, aparecer para que o serviço seja prestado, a glória de Deus seja exaltada, e a bênção do Evangelho seja esparramada. É muito bom receber elogio depois que eu prego um sermão, é bom. Toda vez que eu comento com a minha esposa, fulano me elogiou hoje, eu falo, cuidado, e ela está certa, tem que tomar cuidado mesmo, e a gente tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Receber elogio mostra que a gente está fazendo alguma coisa boa, mas também mostra que a gente está no caminho, então vamos andar. Agora, nem sempre o elogio é verdadeiro. Eu já disse para os irmãos de um presbítero que chegou para mim uma vez, disse, pastor, do sermão do senhor eu gosto, eu não gosto é do senhor. Ele foi sincero, mas antes de fazer isso, ele me apoquentou a alma 1 ano e meio, até que eu cheguei para ele e perguntei, o que está acontecendo entre nós, meu irmão? Aí ele disse essa frase, que eu guardei no meu coração para usar em momentos como esse. Hoje somos amigos, bons amigos, mas a gente precisou passar por esse aperto junto e tratar de um problema que havia entre nós. Irmãos, é preciso que você se veja como um membro útil, capaz de ajudar, com o que você tem, com o que você recebeu. E talvez você ache que o que você faz é muito pouco, e a gente vai ter tantas surpresas agradáveis no céu, quando Deus disser, olha, foi porque eu te coloquei lá para fazer aquilo, aquele dia, que a coisa aconteceu. Não é porque você é o máximo, mas porque você estava nas mãos de Deus e obedeceu e serviu. Quantas vezes pessoas já me disseram que coisas pequenas fizeram diferença enorme na vida deles. Saber que uma pessoa orou por você num determinado dia. Eu me lembro que um dia, quando eu era pastor em Goianésia, o prefeito da cidade disse que passou 6 horas da manhã diante do nosso templo e viu a luz acesa. Ele perguntou, pastor, o que é que o senhor fica fazendo lá, suas ovelhas ficam fazendo lá 6 horas da manhã? E eu disse para ele, olha, senhor prefeito, a gente ora pela nossa cidade, inclusive para que o senhor seja um bom prefeito. Irmãos, ele nos visitou no culto seguinte, só porque ele viu a janela da igreja acesa 6 horas da manhã, quando ele estava saindo para um compromisso político. Coisas pequenas. No dia em que faleceu um membro da nossa igreja, que era muito conhecido na cidade, a igreja ficou lotada no dia do seu sepultamento. A viúva veio à igreja 15 dias depois para agradecer, e ela disse algo parecido com isso. Irmãos, eu lembro do rosto de cada um, eu lembro de cada um que veio, de cada abraço, de cada palavra de conforto, e até mesmo aqueles que não disseram nada, mas vieram. Eu vou guardar isso para sempre no meu coração, com gratidão, porque simplesmente o irmão estava lá,
A irmã estava lá. Às vezes nós falamos assim: pastor, eu não sei o que dizer. Mas às vezes não é o que a gente diz. Às vezes é o que a gente faz por obedecer o que Deus mandou a gente fazer. É o que a gente faz por obedecer ao que Deus disse. E assim faz diferença. Paulo diz a Filemão: olha, eu tive grande alegria no teu amor, conforto, e o meu coração e o coração do povo de Deus é reanimado por teu intermédio. O que Filemão falava, o que Filemão fazia, trazia alegria para as pessoas, reanimava corações e trazia conforto. E a palavra conforto ali é a palavra conforto utilizada no dia de luto. É a mesma palavra utilizada em João 11, quando diz que os judeus consolavam Marta e Maria da morte de seu irmão Lázaro. Estar presente, dar um telefonema, perguntar o que aconteceu. Eu me lembro que nós estávamos no culto da mocidade, e nesse dia a gente cantou muito alegre. O pastor não estava presente, a gente bateu palma até. E foi um culto muito alegre, mas uma irmã jovem estava triste o culto inteiro. Culto da mocidade, sábado à noite. Todo mundo perguntou: o que foi com você? Não, está tudo bem. Quando terminou o culto, todo mundo foi embora. E eu cheguei a ele e perguntei: o que está acontecendo com você? Você não fica assim nos nossos cultos. E ela disse: eu estou fazendo enfermagem. E hoje eu estava trocando o torniquete no braço de um paciente, e ele teve uma convulsão. E eu segurei o braço, porque a agulha começou a rasgar o braço dele, tentando manter ele calmo, e no meu desespero eu o abracei, e ele quietou. Ele estava morto, morreu nos meus braços. E ela foi para o culto na igreja aquela noite. E era a época que a gente cantava aquele cântico assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Não dá para sorrir num dia desse, irmãos, mesmo cantando essa música. E é nessas horas que a Bíblia diz que a gente chora com quem chora, para depois a gente rir com quem ri. Os irmãos acham que nós, pastores, não sabemos que domingo após domingo tem irmãos que entram aqui na igreja com o coração assim apertado de dor? A gente sabe. Gente que está arrancando os cabelos de preocupação. E a palavra de Deus diz que é no serviço dos nossos dons que nós vamos identificar essas coisas e vamos servir uns aos outros, para a glória de Cristo. O que devemos fazer então? Primeiro, a igreja precisa ser instruída na verdade da palavra, para que ela possa praticar um serviço que seja de qualidade e maduro. Então, preste atenção no investimento que essa igreja faz, por exemplo, na escola dominical. Nós investimos na escola dominical, procurando trazer o melhor para a igreja. Meus irmãos, as aulas que eu ministro na escola dominical aqui, são aulas mais bem preparadas que as aulas que eu ministro no seminário. Tem matérias que no seminário nós temos 4 meses para ministrar. Aqui na igreja a gente ministra a mesma matéria o ano inteiro. A formação da igreja é melhor que a formação do seminário. A gente podia até começar a ordenar alguns por aqui. Eu estava dando aula em um seminário pentecostal da cidade e fiz de memória no quadro um esquema, um esboço do Evangelho de João. E o candidato a pastor da igreja falou assim: puxa vida, mas os seus alunos seminários sabem demais, porque eu só ensino isso aí para eles. Eu falei: não, isso aqui eu ensino lá na minha igreja. Isso aqui eu ensino lá na igreja, de tanto ensinar lá eu já decorei. Então nós investimos, vamos valorizar esse investimento. O que essa igreja tem de melhor é a sua escola dominical. Então veja se não vale a pena vir para a escola dominical. Tem irmãos que só vêm para a escola dominical, mas tem irmãos que vêm para o culto e na hora que termina a escola dominical vira à esquerda e vai embora. Separe o domingo de manhã para estudar a palavra de Deus. É investimento certo para o seu crescimento espiritual.
Segundo, vamos aprender a interceder pela unidade da igreja. Irmãos, como toda igreja, nossa igreja sofre. Como toda igreja, nossa igreja tem pessoas que pensam diferente umas das outras. Como toda igreja, de vez em quando, aparece alguém que quer ter hegemonia no meio do povo de Deus. E a gente precisa identificar isso, baixar a bola e servir no corpo. Porque a Bíblia diz que é na multidão de conselheiros que há sabedoria. Então, se nós tivermos uma igreja que é sábia, nós teremos presbíteros e diáconos que são sábios. Mas se nós tivermos uma igreja que não é sábia, nossos presbíteros e diáconos não serão sábios, porque eles serão eleitos do meio destes. Então vamos orar, para que nós tenhamos no nosso meio liderança sábia, masculina e feminina. E terceiro, vamos exortar as pessoas a reconsiderar suas posições em prol da unidade da igreja. Exortar não é brigar uns com os outros, exortar é estimular, animar, mostrar os pontos positivos. Ultimamente eu tenho falado muita coisa boa que acontece na nossa igreja. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, o senhor está ficando cego mesmo, tem que trocar o óculos, porque a igreja está ruim. Eu falo: como que a igreja está ruim? Essa igreja está boa, irmãos. Ela tem dificuldades? Tem. Tem problemas? Muitos. Ela é grande? Se ela fosse maior, eram mais problemas ainda. E nós não queremos ser uma mega igreja, o conselho já tomou essa decisão. Mas nós queremos ser uma igreja que serve. E aprender a servir dá trabalho, não é fácil. E administrar pessoas que pensam diferentes não é simples. Então nós temos que orar para que haja unidade no coração da igreja. Se nós amarmos a palavra, essa unidade acontecerá naturalmente. E por último, descansar em Cristo. O dono da igreja é Jesus, é isso que me alegra e me acalma. Podemos passar por tempestades, podemos ter lutas difíceis e até algumas derrotas contra o pecado, mas a igreja permanecerá de pé, porque o seu general é Cristo. Se os irmãos puxarem pela memória, verão na história da igreja momentos difíceis, em que parece que não havia luz, mas estamos aqui, somos uma igreja influente. E ao dizer isso para os irmãos, eu quero, por favor, em nome de Jesus, lembrar que dizer que essa igreja é uma igreja influente, não quer dizer que nós somos os caras. Quer dizer que quem é fiel sobre o pouco, Deus tem colocado sobre o muito. Quando essa igreja foi pequena, há muitos anos atrás, ela foi fiel no pouco. E ela tem sido fiel. E enquanto ela continuar sendo fiel, mesmo com os problemas que ela tem, as bênçãos não faltarão. Irmãos, nós passamos 2 anos difíceis nesses últimos anos, por causa de coisas que vieram sobre nós que nós não esperávamos. Pessoas choraram, foi dolorido, doeu, machucou. Alguns irmãos nem perguntaram para o pastor Milton o quanto ele sofreu. Porque o nosso pastor, que não é mais nosso pastor, sempre foi muito amado de nós. Não fomos nós quem o tiramos daqui. Apesar de que alguns irmãos disseram que nós fomos oportunistas. Nós também choramos lá em casa. Mas foi a nós que Deus deu a responsabilidade de administrar a crise. E não foi fácil. Mas Deus foi bom com a gente. Deus tem sido bom com a gente. E quando eu falo isso, Deus tem sido bom com essa igreja. Cada dia que passa, mais consciência eu tenho do quanto Deus ama essa igreja. É uma igreja estratégica. É uma igreja influente. É uma igreja que é fiel e que é bondosa quando é chamada a ser bondosa.
E eu estou falando da igreja como corpo, quando trabalha junto, quando faz coisas juntos, quando faz coisas unidas. É uma boa igreja. E continuará sendo, porque quem é fiel sobre o pouco, Deus coloca sobre o muito. E nós estamos pensando no muito ano que vem. Nós passamos por uma crise difícil e a nossa arrecadação aumentou. Nós passamos por uma crise difícil e o número de obreiros cresceu. Organizamos 3 igrejas. Fomos ao Peru. E algumas pessoas viram para mim e dizem: nossa igreja está ruim, pastor. Irmãos, olha o foco. Tem coisas ruins mesmo. Mas a gente precisa resolver essas coisas não perdendo as boas. Pelo contrário, fazendo com que as coisas boas nos dê força para resolver as coisas ruins. Somos corpo, somos irmãos. Então, a palavra de Deus diz: descanse em Jesus. Essa igreja não é minha, não é do pastor Milton, não é do conselho, não é da junta diaconal, não é da SAF, não é dos irmãos octogenários que tanto trabalharam para essa igreja ser o que ela é hoje. Essa igreja é de Jesus. E enquanto isso estiver claro no nosso coração, Satanás, homem, o mundo não derruba esta igreja. Porque eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Enquanto nós nos consagrarmos a Cristo, não faltará no nosso meio o pão, o alimento, a roupa, o trabalho, o serviço. Não é difícil entender isso. Então Deus diz: filha minha, primeira igreja de Goiânia, descansa, calma, fique firme, fique junto, a vitória vem. Vamos orar?